Esse é um vídeo para casados que não estão conseguindo guardar dinheiro, principalmente. Eu fiz reunião essa semana com meu cliente e ele tava triste. Triste, triste. Sabe aquela reunião que dá até um desânimo de fazer a reunião. O que estava acontecendo? O meu cliente, ele é aquele que guardava em torno de 50% do salário, mais ou menos. E aí, ao longo do tempo, ele namorava só, conseguiu construir a casa dele e casou, começou a morar junto, é, engravidou, aí vai ganhar neném. E nesse momento, ele tá numa fase em que ele não consegue guardar R$ 1, tá? E aí, ele é aquela pessoa que fica triste, né? Triste quando não consegue guardar dinheiro. Eu acho que tem alguns pontos aqui que talvez possam ajudar você na fase que você tá. Se você for casado, tá namorando, mora junto, né? Que podem abrir os seus olhos, talvez, para algumas situações. Quando você tá numa fase em que você é solteiro, né? Primeiro, você só namora, mas mora em lugares separados, você tem toda a gestão do seu patrimônio, né? Então você consegue definir muito bem para onde vai o seu dinheiro. Então é muito fácil fazer a gestão do seu dinheiro, né? Isso por óbvio. Às vezes até assim você tem dificuldade de guardar, né? Só que aí já é um problema 100% seu. Mas a gestão do seu dinheiro ela tá 100% na sua mão. Então guardar dinheiro fica mais fácil. Quando você se junta com outra pessoa para poder fazer a gestão do dinheiro, a coisa muda 100%. Porque aí já não é mais, a gente já não tá mais falando de só os seus desejos, as suas escolhas sobre o dinheiro que você tem, o dinheiro do casal ali. Né? Muitas vezes, e aí vai depender um pouco também da maneira com que a família usa esse dinheiro. Tem gente que junta tudo, tem gente que pega o salário de um, o salário do outro, junta tudo e usa. Tem gente que prefere manter as contas separadas, né? Cada um tem a sua. E paga as contas da família ali, paga 50-50, né? Divide ali um percentual. Eu particularmente acho que o que funciona melhor é quando você junta tudo e vai pagando tudo, né? Então junta todo o dinheiro é dos dois e vai pagando tudo. Eu acho que assim tende a funcionar melhor. Por quê? Eu explico por quê. Eu acho que um casamento, né, uma união, seja como for, ainda que você esteja morando junto, mas morar junto é praticamente um casamento, né? Você já tá junto. Você divide tudo, né? Você divide a comida, você divide o lar, você divide a cama, você divide. Então o dinheiro não deveria ser uma coisa separada, né? Não devia ser uma coisa à parte da sua vida. O problema é que muitas vezes, quando o assunto é dinheiro, existe um tabu muito grande, onde as pessoas não conversam sobre esse assunto. Né? Então, por mais que às vezes haja uma união do dinheiro, não existe uma união das ideias sobre o dinheiro. Então, um quer guardar 50% da renda, ou quer continuar guardando 50% da renda, ou o máximo possível, enquanto o outro, ou a outra, ou seja quem for, quer aproveitar um pouco mais a vida, quer curtir um momento, ou tem pretensão de naquele ano aproveitar um pouquinho mais a vida, porque no ano anterior estudou um pouco a mais, fez uma pós-graduação e esse ano quer aproveitar um pouco mais a vida, fazer mais algumas viagens. Então, o grande problema de unir o dinheiro é que se as ideias também não estiverem unidas, não tem como você unir o dinheiro. E esse é o grande problema que acontece com os casais que eu atendo quando há problemas com o dinheiro, quando há problemas financeiros. Se não tiver muito claro para que esse dinheiro vai servir, vai ficar muito difícil. Então, por exemplo, normalmente, pela minha experiência, é um dos dois do casal quem toma conta do dinheiro. Não são os dois. Né? E nem faz sentido, né? Ser os dois que tomam conta da mesma coisa. É um desperdício de tempo. Ficar os dois tomando conta do dinheiro, de uma planilha, de um aplicativo, seja do que for. Se existe um
quem toma conta do dinheiro, esse um tem que ser responsável por dizer o que o outro pode ou não fazer. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque muitas vezes esse um, ele não quer ou ele não consegue fazer esse papel. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, esse papel da gestão financeira é o meu papel. Então cabe a mim, muitas vezes, dizer o que pode ser comprado e o que deve ser postergado financeiramente falando. A gente vai começar a acampar agora em fevereiro, né? E a gente já queria acampar tem um tempo, né? Só que a gente postergou um pouco essa decisão por um motivo puramente financeiro. Então, ao invés da gente começar esse acampamento lá no final do ano, porque isso é um pouco caro, essa questão de barraca, essas outras coisas. Para vocês terem uma ideia, tem barraca que custa 10 mil reais, uma barraca de teto de um carro custa 10 mil reais. Tem outras barracas que custam 4, tem barraca que custa 2, enfim. Então a gente ajustou, né, o orçamento para que a coisa pudesse funcionar bem e a gente conseguiu fazer funcionar em fevereiro. Mas se fosse pela minha esposa, a gente já estava acampando em novembro, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa que gosta de experiências. Eu sou a pessoa que gosta das experiências? Gosto. Mas eu também gosto de ter o dinheiro na conta e fazer as coisas na hora que devem ser feitas. Por quê? Porque esse é o meu papel dentro de casa. Se a pessoa que faz esse papel não tiver a visão, porque muitas vezes ela não tem a visão financeira para fazer esse papel, porque ela não preenche uma planilha, porque ela não tem essa capacidade de se comunicar tão bem com o parceiro, com a parceira, seja com quem for, ela não consegue se comunicar muito bem para fazer esse papel, o que vai acontecer é que os erros financeiros eles vão ser cometidos e no final os dois vão ficar incomodados. Porque em algum momento o dinheiro vai faltar. Em algum momento o dinheiro vai ser um problema e quando for os dois vão ter problemas. Então, qual que é o racional aqui, né, da coisa? Existe uma pessoa que é responsável pelo dinheiro na casa. E essa pessoa precisa dizer o que pode ou não ser feito. Ponto. Acho que isso está claro, na sua vida aí deve acontecer algo parecido com isso. Só que o que pode ou não ser feito não é algo determinado de maneira arbitrária. Não é assim, eu acho, vou usar o mesmo exemplo do acampamento, tá? Para não usar a vida de ninguém. Eu quero acampar em fevereiro e pronto, acabou. Não é assim que funciona, né? O que acontece é, o desejo de acampar é algo em conjunto. Né? O desejo de acampar não foi algo único, não foi algo que eu quis fazer ou algo que a minha esposa quis fazer. É o que nós dois concluímos que era importante. A questão de ser em fevereiro foi uma coisa que partiu do financeiro. E aí sim eu entro. Então, como é que a gente chega no desejo de acampar? A gente chega no desejo de acampar em conjunto. A gente chega na possibilidade de acampar em conjunto também. Porque talvez foi acampar, mas poderia ser fazer uma viagem para o Japão, que é uma coisa muito mais cara. E aí, a resposta para a viagem do Japão poderia ser algo como: olha, a viagem para o Japão está fora do nosso alcance, está fora do nosso budget, né? E se fosse isso, também, ok. Está fora do nosso budget, não vai dar para fazer essa viagem agora, é o que eu quero, é o que você quer, legal, mas está fora do nosso budget. Agora, talvez a gente possa fazer isso daqui um ano, 2 anos, né? A gente até pode planejar isso, vamos começar a guardar um pouco de dinheiro, mas isso então lá para frente, tá? E claro que exige algum tipo de planejamento financeiro para isso também, que você precisa ter a capacidade de fazer. Mas alguém precisa ser a voz racional da relação, que vai dizer, olha, isso não dá para fazer. A parte mais importante disso tudo, além do
do racional do planejamento financeiro é a capacidade, na minha opinião, isso está acima de tudo. Então, o que eu falei até agora foi: alguém precisa ser a voz racional do planejamento financeiro. Agora eu vou dar o segundo ponto. E esse, para mim, não está em ordem de importância aqui, mas esse aqui agora tem um papel fundamental na relação de todo o casal. A comunicação entre as partes. Se não houver uma comunicação muito clara entre o que deve ser feito na família em termos de projetos, a coisa não vai funcionar. Sentar com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu marido, com a sua esposa, para definir qual que vai ser o orçamento mensal. Não tô nem falando de projetos aqui mais, tá? Não tô nem falando assim, a gente vai viajar no final do ano, ou a gente vai comprar um carro, trocar de carro daqui nem cheguei lá ainda, tá? Nem cheguei lá ainda. Apesar de que vai chegar, mas não cheguei lá ainda. Você sentar com o seu parceiro, a sua parceira, e você discutirem o seguinte: a gente tem 10 mil reais para gastar. A gente está gastando, até agora, no nosso mês, tudo dinheiro, 10 mil reais. Para onde que ele está indo? Eu levantei aqui já. A gente está gastando 2 mil reais com o mercado, a gente gasta 2 mil reais com compras, a gente gasta 1.000 reais com não sei o que, a gente gasta X reais com cartão. Olha só, nosso dinheiro está indo para cá. Se a gente continuar assim, a gente não vai conseguir realizar nada na nossa vida. A gente não vai conseguir realizar nenhum objetivo. E pô, eu sei que a gente quer fazer tal coisa, né? A gente quer isso, a gente quer aquilo. Vocês já sabem mais ou menos aí quais são os projetos de vida que vocês têm. Se não sabem, conversem sobre isso, já aproveita, né? Disso daqui que a gente está vendo, o que a gente pode fazer para melhorar esse negócio aqui e começar a sobrar algum dinheiro para a gente realizar os objetivos que a gente tem? Tá? E aí aqui já pode ser uma conversa de objetivos. E aí você discute. Olha como a coisa vai ficando fácil quando a gente senta para conversar, né? Pô, acho que o mercado dá para ser um pouquinho menor, né? Gastar 2 mil reais de mercado, de repente dá para fazer algo um pouco mais em conta. E aí vocês definem então o valor de mercado novo. Compras, acho que a gente está gastando muito com compras. Vamos mudar isso aqui, vamos gastar menos. Tá? E aí vocês definem um valor com compras. Então vocês vão ajustando o orçamento de vocês para que a coisa funcione no mês seguinte. E a partir desse orçamento definido, os dois concordaram? Concordaram. Fica muito mais fácil para quem tem o poder do orçamento, entre aspas, né? Para quem tem a responsabilidade de fiscalizar o orçamento, de falar assim: olha, a gente já está no limite do mercado, a gente já está no limite das compras, a gente já está. Aí, repara que o que eu falei lá no começo, que talvez quando eu falei para você, você deva ter torcido o olho aí e falado assim: ô Guilherme, mas se eu falar para minha esposa que a gente já gastou demais esse mês, meu Deus, ela só falta me dar uma voadora. Calma, né? Calma, porque se você faz o pré primeiro, a coisa facilita, né? A coisa fica mais fácil quando tem diálogo, quando a gente sabe aonde que a gente vai atacar, quando está combinado tudo primeiro e quando os objetivos de por que a gente está fazendo essas coisas, eles estão definidos, né? E foi exatamente isso que eu falei para o meu cliente nessa semana. Falei: olha, você guardava muito dinheiro porque era só você. Porque você sabia onde você queria chegar e você sabia com o que você queria gastar e o que você não queria gastar. Agora, existe uma outra pessoa com outros sonhos, com outros objetivos, com outros planos na sua vida que, se vocês não sentarem e conversarem exatamente para onde vocês querem ir e com o que é importante gastar, vai ficar muito difícil de guardar dinheiro. Então, a sugestão que eu te dou, se você é recém-casado, ou se você já é casado há muito tempo e ainda assim fica patinando no controle das suas despesas, é um relacionamento muito aberto com a sua esposa, colocar as contas no papel, esposa ou marido, tá? Contas no papel, sonhos na mesa, e aí sim, vocês vão conseguir, com certeza, guardar dinheiro todos os meses.